Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, professor Água do Instituto Água Sustentável, e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E a gente sempre traz pessoas que trabalham e que têm alguma ligação muito grande com água, para ilustrar o quanto esse nosso mundo de pessoas que gostam e que trabalham com esse tema é vasto. E hoje tenho o prazer de trazer para vocês o Luciano Candizani. Luciano é fotógrafo, autor brasileiro dedicado a temas etnográficos e ambientais. Sua obra trata sobre populações tradicionais, natureza e conservação de ecossistemas e espécies ao redor do mundo. Ele trabalhou em 40 países, se já não aumentou esse número, incluindo as regiões do Ártico e da Antártica. Ô, Luciano, bem-vindo aí, conta pra gente aí. Eu dei uma olhada na tua história de fotógrafo aí, né? Você trabalhou, fez oceanografia na USP, mas você parece a história da evolução da espécie. Você começou com água, né? Você começou lá trabalhando com foto dentro d'água e continua trabalhando com isso, mas você trabalha fora d'água também. Conta pra gente aí, como é que a sua carreira começou na água e como é que você como é que evoluiu e como é que a água ainda está presente na tua carreira de fotógrafo? Por favor, bem-vindo. Obrigado, Everton. Obrigado pela oportunidade. É uma honra, um prazer conversar com você aí, com os ouvintes do programa. E é exatamente isso que você falou. Eu peguei a câmera fotográfica na adolescência para compartilhar meu encantamento com o universo aquático que eu começava a descobrir. Eu comecei a fazer mergulho autônomo, né, com cilindro, aos 14 anos de idade, já com um forte interesse para entender e saber como que é o fundo do mar, que eu vejo desde criança. E a fotografia entrou como uma forma de compartilhar aquele universo que eu estava descobrindo. E naquele momento eu tinha um interesse enorme por aquilo, mas eu não imaginava que a atividade se transformaria mais tarde na minha profissão, a profissão que eu faço até hoje. Então, eu diria a você que a água, o meu encantamento pela água, especialmente pela vida na água, né? Não existe vida sem água, né? Tem vida sem oxigênio, tem vida sem luz, mas não existe vida sem água. E essa ligação, né? Olhando hoje para trás, analisando toda a minha obra, eu vejo que a água, para mim, foi o elemento fundador, né, dessa atividade e é o elemento que serve como um fio condutor para tudo que eu produzi até hoje. É claro que, como você disse, depois de ter iniciado na água, ainda como estudante do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, fazendo reportagens sobre expedições científicas, né, eu também fiz muitos projetos em terra, em florestas, né? Na Mata Atlântica, por exemplo, trabalhei muito, fiz livros sobre o muriqui, o maior macaco das Américas. Mas o que é a floresta, né? O que é a floresta? A floresta e a água têm uma ligação assim estreita, né? Fundamental, Sim. importantíssima. Então, a água ela está presente, é a floresta atlântica, né? Já está até no nome. Então, tudo que eu fiz até hoje está ligado por esse fio condutor, né? A água e a vida na água. É verdade, é verdade. Sim, sim, eu convido todo mundo a dar uma procurada no Luciano Candizani. Você escreve Luciano Candizani tudo junto, já vai achar ele lá no site dele. Você vai achar um monte de coisa e tem material sensacional. Você tem que ficar olhando, desfrutando. Não é para procurar igual você está acostumado, rolar site rapidamente, não. É para olhar e curtir. É muito interessante. Mas vamos falar um pouco disso daí. Vou começar falando pela sua exposição que está acontecendo nesse momento aqui, que é o Terra d'Água Pantanal, né? Está lá na Kobe Gallery, vai até 2 de setembro. Então, corram lá, vão assistir, vão dar uma olhada. É muito, muito legal. Conta pra gente desse trabalho. As fotos são sensacionais, são sensacionais. Tem alguns quadros, vários dos quadros estão à venda lá. Quem quer colecionar, vale muito, são lindos. Conta pra gente como é que foi esse projeto aí, quanto tempo você fez. Eu sou um amante do Pantanal, mas você tem uns ângulos ali que são inacreditáveis. Conta pra gente aí. Pois é, Everton, eu acredito que esse trabalho Terra d'Água, né, que
agrupa 10 anos de diferentes reportagens fotográficas, todas elas sobre a vida nas águas do Pantanal, é um grande exemplo daquilo que eu disse no início, né? O meu grande interesse, o fio condutor, a minha motivação criativa está na água. E quando eu fui ao Pantanal, pela primeira vez, aquela imensidão de água, isso ainda na adolescência, eu fiquei absolutamente encantado com aquilo e muito curioso para saber que tipo de vida que se escondia naqueles rios, né? Naquela primeira viagem, eu até levei uma máscara de mergulho para você ter uma ideia, como já tinha essa motivação. E as águas eram turvas, como são normalmente, naturalmente turvas, né? Com sedimento, boa parte das águas doces, dos rios e dos lagos e tal. Então, não vi muita coisa. E quando eu tive a chance de voltar ao Pantanal, muito tempo depois, por volta de 2010, eu tive a oportunidade de visitar lugares de águas claras para fazer uma pequena reportagem sobre arraias de água doce, a interação entre arraias e os pantaneiros, que temem muito esse animal. E nesse momento eu tive a chance de ter assim o primeiro vislumbre do que é esse universo subaquático das águas do Pantanal. E tive a ideia de continuar documentando e continuar procurando as raras janelas de águas claras que te permitem observar e fotografar a vida nas águas do Pantanal. Então esse trabalho ele é, digamos assim, uma coletânea de muitas reportagens fotográficas que eu fiz ao longo de 10 anos, mas todas elas voltadas com o objetivo de revelar a minha curiosidade. O que tem naquelas águas? Da onde vêm aquelas águas? O que elas abrem? Qual é a vida? Que tipo de vida se esconde ali? Você não tinha muito essa referência. Eu busquei, né? E não tinha muito essa referência sobre as águas do Pantanal. Então, eu acho que eu fui em busca de uma contribuição para a gente criar uma identidade visual. Nós estamos perdendo a água, o Brasil todo está perdendo água, como vocês sabem. O Pantanal é o bioma que mais sofre com isso. Mas não sabemos o que nós estamos perdendo, na verdade. Nós temos até números, temos nomes das espécies, mas como é esse ambiente? Como ele funciona? Então, eu fui por essa curiosidade e para compartilhar esse encantamento, fazer as pessoas entenderem a exuberância, né, da ligação da vida com a água, das espécies com o ambiente, né? Quebra dessa ligação espécie-ambiente está no cerne assim do nosso maior problema ambiental hoje, que é a perda de hábitats, a perda da biodiversidade. E só para completar, é importante dizer também que o meu trabalho ele é um trabalho de fotografia documental. A minha preocupação é em contar histórias, eu sou movido pelas histórias, e a história que eu fui buscar no Pantanal é essa que eu acabei de dizer, de revelar a vida subaquática nesse bioma, né? Uma vida desconhecida. Agora, é interessante notar que a fotografia documental ela não é simplesmente um esforço didático. Eu não fui com a minha câmera lá para fotografar e mostrar essa é a piranha, esse é o jacaré, essa é a sucuri, essa é a ariranha, essa é a planta, né? Isso é uma coisa, isso é o esforço didático de catalogação. Na fotografia que eu faço, nesse tipo de fotografia documental, eu vou em busca da minha interpretação, da minha resposta emocional diante daquele ambiente. Então, a fotografia que você mencionou, as fotografias que você mencionou agora, que estão na exposição, elas são, na verdade, retratos da minha resposta emocional, aquilo que eu senti de estar cara a cara com o jacaré, cara a cara com a sucuri, e isso significa elaborar a luz, os controles da câmera, exatamente para trazer, não o registro, né, mas a interpretação. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta. Como eu sou professor e eu tendo a ser didático em tudo que eu faço, né? E aí acaba tendo essa quando você é didático demais, você perde um pouco a parte artística, né, do trabalho. Eu queria entender como é que é esse processo na sua cabeça, porque você
as suas fotos não deixam de ter um fundo leve, didático, lá, porque você passa uma mensagem nela, mas não é o principal, né? Como é que é isso na sua cabeça para você pensar a foto? Porque você já está tão automatizado que sai sozinho, mas tenta traduzir para ver se eu aprendo um pouquinho. Não, a pergunta é excelente. A pergunta é ótima porque ela me dá a chance assim de esclarecer que esse tipo de fotografia, as fotografias que eu faço, documentais, elas têm um poder didático sempre. A Sim, informação, eu estou atrás da informação, né? Eu estou atrás de passar uma ideia, é de verdade. passar propósito, e isso tem que aparecer nas minhas imagens e aparecer de forma clara. Eu quero que as pessoas interajam, quero que elas sintam, quero que elas reflitam sobre aquilo. Então, sim, a componente didática ela não deixa de existir. Agora, é como se eu colocasse ali alguns, estivesse escrevendo um texto, né? E colocasse ali alguns adjetivos para também juntar naquela informação a minha interpretação, a minha elementos do momento da interação, né? E na verdade, quando você faz isso, você consegue até criar uma conexão mais forte com a própria realidade, com a própria informação didática, né? É verdade. É aí que se estabelece o link. Por isso você parou na frente daquela foto enorme do jacarés por tanto tempo e ficou absorvendo, interagindo ali com aquela Isso. situação. Deu para entender assim, mais ou Entendi, menos? eu entendi, mas você faz, no teu processo, você faz, grande parte das suas fotos são, esse resultado você obtém mais na seleção ou é principalmente na hora, no momento da foto? Porque a gente tira várias fotos, né? Eu sou um fotógrafo amador, você vai lá e tira várias fotos, né? E aí você joga um monte fora porque ela não passou aquilo que você sentiu na hora. Então, o que conta mais para você? Totalmente na hora de fazer a imagem, né? Não em cada fotografia, mas na sua postura diante da história, né? Posso te dar um exemplo. Me pergunto, fotografia digital é legal? Depende. Se você usar o recurso digital de poder analisar a fotografia imediatamente, só para ver se ela está tecnicamente perfeita, é um uso ruim. Se você usar esse dispositivo para aprimorar a sua criatividade, se aproximar da sua resposta emocional, é excelente. Então, Legal. fotografia, eu olhei, poxa, já tem a foto, está perfeita, a luz está perfeita, o jacaré está ali, mas eu não é a foto ainda, porque não está transmitindo a minha interpretação. E aí que segue uma busca de horas, de dias, de semanas, de meses, e, sabe, na procura de uma situação que muitas vezes você não sabe qual é. Você vai encontrar na hora. A gente imagina, faz listas de imagens, imagina composições, mas Uhum. muitas vezes a percepção acontece no momento. Interessante, interessante. Falar aí A seleção é só para consertar, para pegar que tem a melhor técnica, seria isso? não, e a seleção, né, que você está chamando de seleção, quer dizer, a edição posterior da imagem, Então, é. a outra arte, né, e que normalmente é feita por é, um editor especializado nisso, que está distante da história e consegue perceber elementos que o autor não consegue. Tem um exemplo muito claro disso. Dentro desse trabalho Terra d'Água, tem as fotografias dos jacarés, que são bem importantes. Elas foram feitas por uma matéria da revista National Geographic, onde eu trabalhei, né, trabalho ainda, sou colaborador, da edição principal americana. Então, eu fiquei durante meses fazendo a reportagem, fotografando todos os momentos da vida dos jacarés, porque a matéria era focada nessa Jacaré. espécie. Era para Hum. mostrar o jacaré como ele nunca tinha sido visto, uma das espécies mais comuns, de uma forma,
mostrar o ambiente real dela, que está embaixo d'água, né? E eu fiz milhares de fotografias, mandei tudo isso para o editor, e daí, na abertura da reportagem, entrou uma fotografia que era só a perna do jacaré, né? Eu olhei aqui, e era uma fotografia que eu não tinha editado, estava no meu lixo, né? Digamos assim, entre aspas. Não entrou na minha edição, porque eu me matei ali durante meses para fazer o jacaré inteiro na água turva, e de repente tinha uma fotografia só da perna, né? Do jacaré, e foi exatamente para a abertura da matéria, que se chamou The Comeback Rock. Era uma reportagem mostrando que os jacarés foram quase exterminados e, com medidas de proteção, voltaram a povoar o Pantanal, né? E estava lá a perna, né? Agora, hoje, olhando essa reportagem completa e tal, eu não consigo enxergar outra fotografia melhor para abrir a matéria do que essa. E a editora da National Geographic, a Cat Moran, pensou lá e percebeu e colocou coisa que eu não teria feito. E tanto isso é verdade que você viu lá na exposição, entre Tá na as fotos, exposição, é. ela está lá e é uma das minhas preferidas. Não, eu gosto, mas eu gosto, eu também achei, aquela é uma foto que chama atenção. Você tem razão, chama atenção. Mas a dos filhotinhos também ficou muito legal, por causa do olho deles ali na água. É muito, muito impressionante. Tem várias impressionantes. Cada uma delas traz um compartimento da história, né? Isso, isso. Juntas elas contam uma grande história. Muito legal, muito legal. Insisto para que as pessoas vão assistir, vão lá dar uma visitada e prestem bastante atenção, porque é muito legal. Vamos mudar agora, vamos contar. Tem tantos trabalhos que você fez aí, a gente vai ter que selecionar alguns, senão o tempo não vai dar. Vamos falar daquele das mulheres do mar, o Roene, como é que fala? Roeniel? Sempre tive um grande interesse pelas populações que tiram o sustento do mar, né? As populações tradicionais de pescadores. E o que me encanta é a ligação dessas pessoas com o ambiente, com a natureza, e a capacidade de ler os elementos que eles têm. Então, é recorrente no meu trabalho, né, a documentação de muitas dessas populações. E Rênio, as Mulheres do Mar, se insere nesse contexto. Agora, esse trabalho surgiu de uma forma diferente, porque ele começou como um longa-metragem. Eu fui convidado pela diretora de cinema brasileira, documentarista Lígia Barbosa, para funcionar como um fio condutor de uma história que ela queria contar sobre as mulheres do mar, sobre essa cultura das mulheres do mar da Coreia do Sul. Ela, na verdade, queria juntar duas coisas. Ela já vinha há algum tempo com o desejo de fazer um documentário sobre o meu trabalho como fotógrafo documental, e ela teve a chance de documentar as mulheres do mar. Então, ela juntou as duas coisas, me colocou ali como um fio condutor da história, exatamente para que o espectador pudesse chegar nas mulheres do mar por meio do meu esforço como fotógrafo documental, a minha curiosidade de conhecer, de interagir, de fazer as fotografias. E eu fui com a missão de fazer o que eu faço, uma história fotográfica. Foi a primeira pergunta que eu fiz, mas eu vou ser um ator, vou ser um apresentador? E a diretora falou, não, eu quero, ali na frente da câmera, um fotógrafo documental. Um fotógrafo documental com todas as pressões e todas as motivações que esse profissional tem quando está fazendo uma história visual. Eu fui exatamente para fazer isso. Tanto que... E aí a câmera foi me seguindo. Saiu um filme muito interessante, um longa-metragem, que vai ali, por meio da minha curiosidade, revelando essa história que é sensacional, as mulheres do mar. E, ao mesmo tempo, eu saí com um ensaio fotográfico completo sobre essa cultura, que teve uma grande exposição no MIS, no Museu da Imagem e do Som, em 2019, e agora está prestes a virar livro, né? A gente tem o projeto aprovado na lei de incentivo e está na fase de captação de recursos para transformar esse material num livro fotográfico, que também já está pronto, ele só precisa dos recursos para ir para a gráfica. E por que é tão interessante esse trabalho? Ele tem muito
de documento e arte fotográfica juntos, né? Documento porque as Rênio, elas representam uma cultura de 400 anos de história, 400 anos de tradição, de mulheres que foram ao mar por necessidade, quando se viram por uma série de contingências históricas, abandonadas à própria sorte na ilha, quando os homens tiveram que sair, por motivos ainda não muito bem compreendidos. E essas mulheres se lançaram ao mar pelo sustento das famílias. E, nesse processo, acabaram fundando essa cultura secular, né, das mulheres do mar, que consiste não só na atividade de mergulhar no peito a 10 metros de profundidade, coletar frutos do mar, mas também tem todo um código de ética, de conduta, e principalmente por ser uma cultura matriarcal numa sociedade conhecida por um machismo estrutural profundo, né? Especialmente na época em que surgiu essa tradição. E hoje, só para concluir, essas mulheres do mar são representadas por cerca de 4.000 mulheres, a maioria entre 60 e 90 anos de idade. As mais jovens já não entram na atividade por uma questão de um momento histórico onde isso não onde existem outras oportunidades de trabalho, enfim, a vida é outra. Então, essa provavelmente a última geração de rênios, de mulheres do mar, que encaram a atividade de forma no dia a dia mesmo, de forma real. Eu acho que isso nunca vai desaparecer. Existe um esforço grande do governo sul-coreano em manter a tradição viva, e acho que isso vai continuar sempre, através de museus e de pessoas mais jovens que estão aprendendo a prática. Agora, grupos, de fato, de rênios indo ao mar diariamente, coletando os frutos do mar, pela sobrevivência, ou, em muitos casos, simplesmente para estar ali entre as amigas, né? Porque elas mergulham em grupos sempre. Isso me parece que é essa a última geração. Eu cheguei a mergulhar, isso está no filme e estará no livro, com a Hyun, de 91 anos na época, e que foi uma lição para mim de ligação com a natureza, de sabedoria, né? Porque eu aprendi que a força não está necessariamente na juventude nem nos músculos, né? A força está na sabedoria, na capacidade de ler os elementos, não a força de ir contra eles, mas a sabedoria de trabalhar com eles, né? Ela conseguia trabalhar com as ondas, com a correnteza, lendo, com conhecimento, né? Enquanto, né? Então, eu acho que quando a gente está, inclusive quando está botando muita força em alguma coisa, que está fazendo alguma coisa errada, né? Exato. Essa é uma frase que para mim ressoa demais, porque quando para minhas filhas, né, quando ela começar a fazer alguma coisa, estava ensinando, eu falava assim, se você está fazendo força, deve estar errado, você tem que parar e pensar. Era sempre essa frase que eu usava. Você está fazendo força, deve estar errado, pensa mais. Interessante, muito legal. Agora, então, esse aí você fez em preto e branco, tudo? Fiz em preto e branco. Quando veio a proposta da Lígia, Ah. na hora eu comecei a pesquisar os materiais sobre as mergulhadoras, que existe muita coisa, mas eu notei que a maior parte das abordagens ia pela curiosidade de você ter senhoras É verdade. mergulhadoras, pela curiosidade, pelo inusitado, né? E eu não queria seguir nesse caminho, porque eu achei aquilo muito bonito, né? Aquelas senhoras com o cabelo prateado, mergulhando, como sereias ali no mar, né? E era isso que eu queria captar, essa beleza, essa elegância dessas mulheres no fundo das águas, né? Então, eu achei que o preto e branco ia se
né, prestar muito bem para isso, porque levaria toda a atenção, né, da cena para a mergulhadora, né? E eu não teria a cor como um elemento de distração. O fundo do mar é colorido, belíssimo, mas não era sobre isso, era sobre essas mulheres ali interagindo com aquele ambiente. Elas, eu queria as mergulhadoras, né? Em primeiro plano e concentrando toda a atenção. Então, por isso eu decidi trabalhar em preto e branco. Eu nunca tinha trabalhado com preto e branco embaixo d'água. Claro, tinha feito uma foto ou outra, etc., mas nunca tinha feito uma história inteira em preto e branco embaixo d'água, né? Então, isso eu precisei fazer muito experimento, treinar muito aqui nesse litoral, em torno de casa, e saía com barco e ficava experimentando luzes e como seria e tal, as composições, né, para conseguir chegar lá e extrair imagens daquela história, porque a diretora ali já falou, não, eu quero... Eu perguntei o que eu tenho que apresentar. Você tem que apresentar fotografias. Quando você vai fazer uma reportagem para a National Geographic, como é que funciona? Você leva fotografias. Se são boas, elas são publicadas. Se não, você não são, né? Então, eu tinha que fazer essa história fotográfica. Isso era a parte. Ela queria a atenção que existe num profissional como eu quando você está em campo em busca, né, de peças para montar o quebra-cabeça da narrativa, o que é muito estressante. Eu falo isso em palestras, as pessoas morrem de rir. Como pode ser estressante uma vida na natureza? É muito estressante porque você não controla as variáveis, né? Nenhuma, praticamente, nenhuma. Então, você está à mercê, você sabe o que tem que ser feito, o que é necessário, e o controle é mínimo das variáveis, né? As coisas têm que se encaixar e conspirar ali a seu favor para você ter a imagem o mais próximo possível do que você imagina, do que é necessário para a história, né? Muito legal, muito legal. Esse trabalho é muito legal. Aliás, você tem vários, como eu mencionei. Conta para mim um detalhe técnico aí. Na água a gente tem um índice de refração grande. Você vê as coisas maiores, mais próximas, tem uma diferença. E como é que você faz isso automaticamente, né, na sua cabeça? Como é que você precisa se preocupar para diferenciar foto de superfície e submersa? Tem várias fotos lindas que tem um pedaço de superfície com um pedaço submerso, né? Como é que você raciocina com isso daí? Exatamente. O que a refração causa? Mais ou menos 30% de refração vai É, afetar principalmente no ângulo de cobertura das lentes, das objetivas na câmera. Então, é. uma lente que enxerga, digamos, bastante aberto, ela vai ter um estreitamento desse ângulo de visão, né? E como é que a gente lida com isso? Existe a câmera e a lente, elas vão dentro de uma caixa estanque que não deixa a água entrar e tem todos os controles ali por fora. E na frente, se eu estou usando uma lente dessas bem abertas, que é o que eu normalmente uso, né, para poder trabalhar muito próximo do meu assunto e ainda assim ter um ângulo de cobertura bom, né? Quando estou usando essa lente, eu preciso usar uma outra lente na frente da caixa estanque, um domo, né? Que tem 9 polegadas, então parece um aquário ali na frente, que ele serve Uhum. exatamente para corrigir essa distorção da refração, né? Esse efeito da refração. Então, ele mantém o ângulo de cobertura daquela objetiva. Eu não tenho esse estreitamento, né? O domo ele corrige Entendi. e eu tenho o ângulo próprio daquela objetiva dentro da caixa estanque, né? Então, é, basicamente, basicamente isso. Com relação ao foco, né? É, é feito da mesma forma, porque você faz o foco naquele plano que você está ali observando, que está diante da lente, né? A câmera faz isso, e mesmo com o manual, você consegue focar muito bem. E quando é esse tipo de imagem que você mencionou, parte dentro da água, parte fora da água, normalmente o meu foco é dentro
dentro da água, na parte submersa, que é onde está o foco, o interesse, o plano principal. Então, eu faço foco ali e uso uma abertura na lente bastante fechada. Quanto mais fechada a abertura, maior a sensação de foco eu tenho. Plano de foco mesmo é sempre um só, mas quando a abertura é fechada, a nitidez ela se prolonga para uma área maior, além do plano de foco. É bem interessante. Quer dizer que aquele teu domozinho que a gente vê, que eu vi nas fotos lá, ele é uma lente também, né? Ele não é só uma proteção. Ele serve exatamente para corrigir os efeitos da refração que você mencionou, né? Os 30% de refração que a Interessante. luz sofre ao penetrar na água. Tem uma outra coisa que acontece, que é a absorção de comprimentos de onda de muitas cores, né? Principalmente as cores vermelho e tal, que vão sendo, ao penetrar na água, vão sendo absorvidos. É. E então, quando o interesse é resgatar as cores reais dos elementos embaixo d'água, dos animais, das plantas, etc., especialmente em mergulhos mais profundos, é necessário recompor essa iluminação em todo o espectro, né? Então você usa usa flashes, por exemplo, né? Bastante potentes, com a função de trazer de volta essas cores. Uma fotografia feita a 15, 20 metros de profundidade, sem luz artificial, ela é monocromática, né? Ela vai ser azulada, esverdeada. Então, esponjas vermelhas vão aparecer assim de uma coloração marrom pálida, né? E a melhor maneira de resgatar isso é usando luz artificial, usando flash. Interessante, interessante. Ó, deixa eu fazer uma pergunta. Como você começou a fotografar jovem e tal, você tem uma carreira exitosa e longa, você consegue perceber mudança ambiental significativa que te chamaram a atenção? Você viu alguma que você poderia citar? Você começou aí no litoral de São Paulo e ainda está hoje, você está dando uma entrevista no litoral de São Paulo. Você tem alguma mudança que você pode citar? Então, as mudanças são muitas, né? E os mecanismos de alteração eles são recorrentes. A gente conheci muitas dessas áreas aqui sem ocupação e Sim. poder citar dezenas, e hoje estão repletas de ocupação, cada vez com acesso melhor para carros, né, por exemplo. E para dar um exemplo concreto, assim, nessa área onde eu estou ancorado aqui agora, é uma enseada bem protegida, chamada Saco da Ribeira, em Ubatuba. Aqui tem uma base do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, que foi inaugurada, se não me engano, na década de 40. E nesse momento, nesses primórdios, o Instituto chegou a ter um barco com fundo de vidro, porque essas águas aqui eram muito cristalinas, elas permitiam observar o fundo a partir do barco, que é hoje uma situação raríssima. Acontece até mas poucas vezes durante o ano. Por quê? Cresceu o desmatamento da Mata Atlântica nessa costa, o aporte de sedimentos é muito maior, a quantidade de embarcações, óleo na água, poluição doméstica com crescimento eutrofização das águas, crescimento do plâncton, enfim, esse processo que se repete, né? Vem se repetindo há muito tempo em várias partes do mundo, no Brasil não é diferente, e que levou, nesse caso aqui, ao que você me perguntou de percepção, né, de visível, assim, a água ficou muito mais turva do que era. É claro que isso é só a pontinha do iceberg, é só o que a gente consegue perceber, consegue ver. Tem obviamente, muitas outras alterações aí que podem ser medidas. Agora, nós temos também mudanças positivas. Por exemplo, quando eu comecei a mergulhar nesse litoral, com 14 anos de idade, era raro um encontro com uma tartaruga marinha, muito raro, né? E hoje é bastante comum você observar tartarugas marinhas durante o mergulho,
cima do barco, passar por elas. Quer dizer, com essa espécie que teve uma proteção efetiva, reocupou as águas. O mesmo pode ser dito sobre as baleias jubartes. Eu nem cheguei a ver, né? Quando eu comecei a mergulhar por aqui, não se falava em baleia jubarte, né? É Se falava, verdade. era uma ou outra que apareceu por aí, mas não se falava, né? E hoje a gente vive uma situação que as jubartes, com proteção, tiveram a população que vem aumentando, né? E que está reocupando muitas áreas, entre elas aqui o litoral norte de São Paulo, né? Verdade. Ilhabela, Uba e muitas outras áreas. Então, são boas notícias que mostram que a resiliência do ambiente marinho e o que acontece com um pouquinho de proteção, né? Se você tem algum pouco de cuidado, o resultado aparece, né? O problema é que o cuidado é muito menor do que o necessário, muito menor do que o necessário. E a destruição, né? Os impactos, eles avançam numa velocidade alarmante, né? Cada vez mais. Parece que quanto mais a gente ganha consciência dos problemas profundos da destruição ambiental, mais rápido os impactos avançam, né? Deveria ser o contrário, né? É verdade, é verdade. Você está falando um monte de coisa, eu estou pensando, é verdade, as baleias em Ilhabela, raramente se viu uma baleia por ali. Aparecia, mas era um fato que todo mundo comentava. O pessoal, olha, a baleia apareceu aqui. Agora tem barco para ir visitar, para ter, para ver as baleias, elas estão frequentemente por ali, né? Exato, E, é um exemplo de, até do ponto de vista econômico, né? Para não dizer principalmente do ponto de vista econômico, o que significa conservação, né? A conservação é positiva em todos os aspectos da economia, todos os aspectos, né? A quantidade de recursos que você tem que é, é, empreender para recuperar uma natureza degradada e, e, e a quantidade de recursos que você tem que usar para consertar a saúde das pessoas impactadas por problemas ambientais é gigantesco, né? Esse número é assustador. Então, faz muito sentido, né, do ponto de vista econômico, a conservação para sim, todos, né? Agora, é algo, a conservação da água, a conservação da natureza é algo que traz benefícios para todos, né? E a gente está acostumado com uma economia que traz benefícios para poucos, né? E prejuízos para muitos, né? Que pagam a conta do privilégio de poucos, né? Mas isso eu estou dizendo porque você tem agora em Ilhabela, nesse momento, toda uma cadeia de turismo de observação de baleias, né? Que gera empregos qualificados, que atrai visitantes, que proporciona uma experiência para as pessoas que é sensacional, né? De interação com a natureza, que é positiva em todos os aspectos. É estimula claro mais que uma conservação, estimula mais conservação também. estimula a conservação, né? É claro que é uma atividade que, como todas, tem que ter uma regulamentação, ela existe, está se adaptando, é uma coisa nova, a quantidade de barcos, enfim. Mas só para mostrar, né, o exemplo, o que significa, né, ter essas baleias de volta, né, ter a natureza de volta. Muito legal. Deixa eu falar, assim, conversando com você, né, a gente está terminando a conversa aqui. Tem uma coisa que eu queria que as pessoas fossem ver as fotos. Você fala de que você é um documentarista, mas documentarista sempre a gente pensa em fotos documentárias. As fotos documentárias elas trazem sempre uma mensagem, parece algo mais pesado, que conta uma história, que não é exatamente a sensação que a gente tem quando a gente vê suas fotos. Suas fotos são, apesar não são que elas são documentaristas, apesar de documentário, elas são extremamente bonitas e, e traz uma mensagem boa, otimista, eu diria, né? Eu falei isso para você na outra exposição lá, né? Que a comparação, o contraste
era interessante, mas a tua mensagem é uma mensagem otimista que eu gosto de ver individualizada, bem legal. O nosso lema aqui é do Instituto Água Sustentável, porque o mundo precisa de água. E o teu trabalho é uma clara demonstração disso. Gostaria de dar os parabéns de novo e ver se a gente pode unir forças para a gente continuar te ajudando nessa causa tão importante. Por favor, deixa suas considerações finais, Luciano. Perfeito, Everton. É muito legal essa sua observação, porque é assim, existem muitas histórias para a gente contar, né? Eu escolhi contar essa história da exuberância da vida na água e sempre tive a expectativa de, ao compartilhar com as pessoas, né, essa beleza da, 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 da exuberância da vida aquática, que isso despertasse o interesse, né, a consciência na conservação, né? Essa foi a história que eu escolhi contar e me dedicar. E é documental, né? A gente não tem só aspectos negativos, até porque eu imagino o seguinte: se você coloca os números e documenta a destruição, o que é absolutamente fundamental, a gente tem que continuar documentando isso assim com muita dedicação. Tem que continuar. Isso é fundamental. A gente precisa, as pessoas precisam saber o que está acontecendo, mas as pessoas também precisam entender o que está sendo perdido. Como é aquele ambiente original? Eu não gosto da ideia, por exemplo, de estamos perdendo água, precisamos recompor essa água e água e água. O que é essa água, né? Quer dizer, para recompor essa água, você precisa proteger a vida. Que vida? É isso que eu mostro. Essa ligação. A água, ela é vida. Para proteger a água, eu preciso da vida, né? Eu preciso, por exemplo, das árvores, da mata ciliar, das árvores que protegem as nascentes, das árvores que vão fazer o solo cumprir o seu papel de absorver as águas, etc. Todo esse mecanismo que a gente conhece, ele depende da vida. Então, a água ela depende da conservação da vida e a vida depende da conservação da água. As coisas estão ligadas. Essa é a grande mensagem do meu trabalho, eu acho. O que eu documento é isso, essa ligação entre vida e ambiente. Não uma ligação, muitas vezes, invisível, mas indissociável e fundamental. A quebra dessa ligação é o fim dos mecanismos, entre outras coisas, prover os serviços ecossistêmicos que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Muito legal, parabéns de novo, Luciano. Foi um prazer ter você aqui com a gente. A gente vai ajudar a divulgar o seu trabalho sensacional. E obrigado, vamos tentar trabalhar junto para divulgar esse seu tema maravilhoso aí. Um abraço. Eu que agradeço. Muito obrigado.